Olá, boa noite a todos. Estamos aqui novamente com mais uma live da nossa série Transforme Ações. O convidado dessa noite vai ser o personal Daniel Catarino, que ele vai contar pra gente um pouquinho das questões envolvendo obesidade e como ele conseguiu uma transformação por meio da atividade física e como ele tem feito transformação na vida de outras pessoas por meio do seu próprio trabalho. Boa noite, Daniel. Aê, boa noite a todos. Bom, como eu faço em todas as lives, vamos iniciar fazendo a pergunta crucial. Como está sendo a sua rotina com toda essa questão da quarentena? O que isso tem mudado? Principalmente para você, né, que trabalha diretamente com o público. Como está sendo? Como que você tem contornado essa situação? Conta um pouquinho para a gente aí. Cara, no começo foi meio difícil, e, querendo ou não, você tava meio que um baque, né? Eu fico o dia inteiro, saio 6 horas da manhã de casa, volto geralmente às 11, fico o dia inteiro fora e não poder sair de casa para mim foi meio um choque, assim. Mas muitos alunos, 90% dos meus alunos aceitou a proposta que eu fiz. Eu já fazia um trabalho de consultoria online, então o pessoal vinha, entrava em contato comigo, eu passava treino tudo via chamada de vídeo, passava as planilhas tudo certinho. E os alunos de presencial aceitaram. Então, na verdade, a minha rotina não mudou muito. A única coisa é que eu fico mais em casa, né? Agora eu fico em casa 100%. Full time. Mas, mas em relação ao trabalho não mudou muito, porque eu tô colocando a galera tudo para treinar. Tá Ah, que deixando bom. ninguém em paz. E principalmente nesse momento é super importante você ter a atividade física como parte da rotina, né? Sim. Porque se você fica em casa só pensando em questões de trabalho e dessa epidemia toda, tal, a galera acaba pirando e a atividade física ela ajuda bastante a passar o tempo, a fazer o corpo trabalhar também e dar uma Liberação aliviada, né? hormonal. Liberação hormonal, vixe, tem várias questões aí que a gente trabalha Muito bom. que ajuda muito, muito. Legal, Daniel. Bom, eu já tinha adiantado aqui antes de você chegar sobre o nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre obesidade e a prática esportiva como uma alternativa para superar esse problema. E justamente eu quis trazer você aqui porque você é uma pessoa, pela história que você já me contou e para quem não sabe, o Daniel foi meu professor de Pilates na época que eu fazia academia no Batalha. E aí a gente acabou criando uma amizade muito legal e tal, e a gente sempre conversava sobre diversas coisas. E eu pude acompanhar parte desse processo do Daniel de lutar contra a questão da obesidade. Então, eu queria que você, principalmente por ser um profissional da área de educação física, trouxesse um pouco de como foi isso para você, já que você passou por isso. Em que momento você ligou a chavinha de falar, puta, eu preciso mudar isso na minha vida, porque isso está me afetando de alguma forma, e que benefícios isso trouxe para você? Então, se quiser ir pausadamente contando um pouquinho, a gente vai direcionando todos esses questionamentos aí no meio da nossa discussão. Fechou. Bom, na verdade, eu sempre fui ativo desde adolescente, eu sempre pratiquei atividade física. Venho de uma família que meus irmãos todos são professores também. Meu irmão mais velho é professor de judô, ele que foi meu professor, ele que me introduziu mesmo nos esportes. Então, minha adolescência, na verdade, eu sempre lutei contra o peso desde criança. Mas a adolescência foi um período mais tranquilo, como eu era uma pessoa mais ativa, né? Vivia dentro da academia, enfornado dentro da academia, por causa, justamente pelos meus irmãos. E meus pais não tinham muito tempo, trabalhavam direto. Então, eu já estava ali no ambiente de academia desde os 10, 12 anos. Fui atleta de judô, fui
joguei handball há muito tempo. Então, a adolescência em si, um certo período foi tranquila, porque eu não era obeso. Sempre tinha um pouco mais, uns quilinhos a mais, né? Mas não era uma Aham. coisa distante. Aí, depois eu fraturei o braço no judô. Aí, depois dessa fratura, para mim, para eu voltar de novo na atividade física, ficou meio traumático no início. Então, eu meio que larguei, aí comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade. Aí foi aonde começou a startar mesmo o período mais perigoso. Quando eu percebi, na verdade foi uma coisa assim, que aconteceu. Na correria, eu era supervisor de vendas na época, trabalhava numa escola de idioma, e na correria eu não tinha tempo para nada. Não comia direito, almoçava, saía de casa, tomava café, almoçava e jantava. E faculdade, você ia na porta da faculdade, meu, o que tinha era lanche. Então, eu só comia tranqueiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E quando eu dei por mim mesmo, eu tava com mais ou menos uns 140 quilos. Caraca. Aí, a minha esposa, na época, eu já tava com ela. Fazia total junto há uns 15 anos. Então, a Que gente... inclusive está online assistindo a gente aí. também tá assistindo, que já faz tempo. Então, a Mayara, no começo, ela sempre dava umas dicas de que, eu acho que você tá um pouquinho. Ela falava que era gordinho, né? Gordinho. Não, acho que você tem que voltar a treinar, tudo. E graças a ela que eu meio que startei a voltar a treinar, porque ela estava na faculdade também, ela começou a estagiar numa academia próxima do meu trabalho. E foi lá que. Ah lá, ela falando. Foi lá que eu comecei mesmo voltar a treinar. Aí tive o apoio do pessoal da academia também, do Alexandre, do Jefferson. Foi um período meio de choque também. Mas, na verdade, o que startou foi quando eu subi na balança e olhei que eu estava com 162 quilos. Aí eu pensei, minha família, da parte da minha mãe toda, todo mundo é cardiopata. Então tem pressão alta, tem diabetes. O meu pensamento certo foi, fudeu, eu vou morrer. Foi isso que eu pensei. Aí foi quando ela começou a me ajudar, e teve processo de alimentação que geralmente 99% de todos os alunos acham que eu vou emagrecer, eu vou parar de comer. E não é bem assim. E tive vários alertas, meu irmão mais velho também vivia falando que, não, meu, se você continuar assim, você não vai ter aluno. Se você continuar assim, não vai ser legal. E eu, como era novo, falei, não, vou conseguir. Mas aí quando eu olhei mesmo, eu falei, não, o negócio tá doido, vou morrer. Então foi assim que eu startei mesmo, fora os preconceitos que rolava antes, né? Mas isso aí, eu desde moleque eu sempre fui uma pessoa quieta, serena. Então Entendi. o pessoal zoava de volta, pra mim foi bem tranquilo. Essa parte do preconceito. Rolou bastante, rolou, mas isso não me abalava tanto, porque eu também debatia, né, na época. Mas foi aí que Uhum. startou. Aí eu entrei, Entendi. voltei de novo na atividade física e estamos aí até hoje, há mais de 12 anos direto. Legal. E do momento em que você colocou isso como um problema a ser vencido e tudo mais, e você retomou toda a sua questão da atividade física, você consegue dizer para a gente mais ou menos em quanto tempo você conseguiu ir controlando todas essas questões? E eu queria que você trouxesse também isso que você disse da alimentação, que o pessoal acha que simplesmente emagrecer é você parar de comer. E, na verdade, você tem que ter uma readequação Educação, alimentar. é isso aí. Porque esse lance de dieta ele é muito complicado porque ele funciona a curto prazo, né? E Sim. aí depois a pessoa É, acaba de novo perdendo a noção e aí volta a comer errado e aí fica naquele efeito sanfona infinito, né? sim. Então fala um pouquinho pra gente de como foi também essa questão da reeducação associada com os exercícios. Então, na verdade, isso foi.
Quando eu subi na balança e vi que o negócio já tava doido, aí foi quando eu falei, não, vamos voltar, pelo menos a ser um pouco mais ativo. Isso, meu, no início, na verdade, as adaptações que eu fiz foi as mais simples possíveis. Porque assim, eu hoje já trabalho na área já faz um tempo, e é o que eu passo para todos os meus alunos, não adianta você querer fazer uma dieta, uma reeducação alimentar totalmente restritiva, ainda mais se você tiver um caso de obesidade. É a pior coisa que você faz, porque aí depois vai vir a compulsão. Sim. Você vai experiência própria. Não, eu vou fazer uma dieta de só proteína, que é o que eu mais escuto. Só vou comer proteína, não vou comer carboidrato. Te dou uma semana para você ter uma compulsão. Então, é isso que acontece. A primeira coisa, passa no nutricionista. O cara vai te dar a indicação certa de como você proceder, porque cada organismo trabalha de um jeito. Mas a reeducação alimentar mesmo que eu fiz foi a mais simples. É que todos os nutricionistas falam. Come de 3 3 horas, vou aumentar o meu índice de água, né? Tomar bem mais água e cortar as besteiras, só refrigerante. Eu comi uma pizza sozinho. Então, era brincando, viu? Não era tipo forçando, não. Comia brincando uma pizza sozinho. Tranquilamente. Tranquilo. Vou comer uma pizza? Não, não vou comer a pizza inteira. Então eu comecei a adequar. Então, Certo. ao invés de eu comer uma barra de chocolate inteira, eu comia tipo uma fileira e escondia o resto. Ao invés de comer a pizza inteira, eu comia um pedaço, um, dois pedaços, tipo, tava bom. E assim foi. É mais um trabalho psicológico do que um trabalho de fisiológico. A sua fisiologia, na verdade, ela tá ali. Você vai sentir fome, mas se você comer a porção certa, você vai saciar. O grande problema é que a galera come até ficar cheio, assim, panturrar. Então, tem alguns detalhes da parte de nutrição que o nutricionista consegue te explicar bem melhor. E vai potencializar muito mais com a atividade física. Então, Sim. foi esse trabalho em conjunto. Eu fiz essas pequenas adaptações no início, então, de 3 horas, parar de comer besteira. E depois, deu o start final que foi voltar a treinar. Então, o meu treino e o jeito que eu trabalho hoje não sou aquele professor que fica. Chega um cliente obeso para mim e eu falo, não, vai ficar 40 minutos na esteira lá, depois a gente faz alguma coisa. Eu não trabalho dessa forma. Tá? Então, justamente por eu ter passado por isso, eu odiava esteira. Cara. Duvido alguém que fala, mano, eu amo esteira. Quero ver o cara que fala isso. Mano, então, não. Aí eu não gostava de ficar na esteira. Eu sempre fazia um trabalho mais resistido, um treino de musculação, mais um descanso um pouco mais ativo, corrida, alguma coisa dessa forma, que foi o que potencializou mais. Isso no meu caso e em todos os meus alunos eu faço a mesma coisa. Legal. Então, trabalho em conjunto, na verdade, são três. É alimentação, atividade física e descanso. Os três funcionam. Trabalhando dessa forma, não tem como não dar certo. Bacana. Deixa eu pegar um gancho de uma coisa que você comentou, que essa questão da reeducação alimentar, ela tá muito mais ligada ao psicológico da pessoa e a como ela encara a questão da alimentação na vida dela. Então, é isso que você falou. Se você acaba entrando com questões de dietas muito agressivas, restritivas, você cria certos comportamentos compulsivos na pessoa e depois de um tempo ela acaba, às vezes, até agravando o quadro dela relacionado à sua relação com a alimentação. Você, quando você estava dentro desse processo, você fazia algum tipo de acompanhamento psicológico também para você entender essas questões? Ou foi uma coisa que foi da sua consciência mesmo, de tipo, não, puta, como eu já tenho quadros de problemas de saúde na família relacionados a isso, eu preciso focar nisso aqui para realmente sair desse quadro. Como que foi esse processo para você? Não tive acompanhamento psicológico. Tá? Foi o meu psicológico mesmo, que eu falava, eu tinha uma meta e eu queria essa meta de qualquer jeito.
Então, foi, foi tudo meu, não meu mérito, mas da minha cabeça. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu tive que ir atrás. Então, o que vai contar muito, muito para quem for fazer um trabalho mais individualizado, respire e vai. É bem essa. Então, trabalha muito psicológico, muito. Não é fácil, não é fácil. Vai ter recaída? Vai ter recaída. Então, não tem como virar e falar, não, vai ser 100% mil maravilha, vai ser tranquilo. Não vai. Então, vai ter dia Legal. que tipo, você tá ali na dieta tentando manter o que você tem que comer e vai, eu vou na casa de amigos e os caras pedem, sei lá, pizza ou hambúrguer, e você fala, e aí? Então, tem várias coisas que você tem que se privar. Então, vai ter dia que você vai dar uma rameladinha, vai dar uma escorregada, mas você tem que segurar os outros. O trabalho tem que ser, da minha forma, foi um trabalho meu. Então, foi eu lutando com a minha cabeça o tempo inteiro. Ainda Entendi. luto. É interessante você falar sobre isso, porque na nossa primeira live da semana, que a gente trouxe o Léo aqui para falar um pouco sobre veganismo, a gente comentou bastante dessa questão de que tipo de combustível você está dando para sua máquina, né? Porque as pessoas elas acabam não se preocupando muito com o que elas estão colocando para dentro do seu corpo. E Sim. aí consomem produtos industrializados que às vezes você vê tá cheio de porcaria ali, é, e doce principalmente, né, que é um veneno. Então, eu acho que vai muito também da pessoa tomar um pouco mais de consciência do tipo, se fosse o seu carro, você colocaria qualquer tipo de combustível nele? Então tem que Exatamente. pensar também no nosso corpo como sendo uma máquina que precisa de um combustível limpo e bom para que o funcionamento dela seja ok, né? O Sim, na verdade, personal o seu corpo Fernando é o Moura máximo. O está seu corpo, perguntando para você aqui, para você falar um pouco sobre as dietas radicais. O que você tem a dizer sobre essas dietas? o Fernando é um professor também, camaradaço meu, conheço ele faz alguns anos já. Trabalha mais ou menos na mesma linha de raciocínio que eu. Um tempo atrás a gente fez uma live também, referente à atividade física, vamos fazer outras. Então, dietas radicais é aquilo que eu te falei. Então, existem muitas pessoas que viram e falam, ah, não vou cortar tudo da minha vida, vou cortar o açúcar, vou fazer essas dietas low carb. Mas na verdade você tem que se adequar. Tem cada organismo que trabalha de um jeito. Eu também já falei isso um pouquinho antes. Eu sou uma pessoa que eu não vivo sem carbo. Se eu trabalhar sem carboidrato, já tentei uma vez, tive um pequeno problema renal em 4 dias. Caramba. Então, por eu só ingerir uma quantidade muito alta de proteína, eu tive cálculo renal causado pela falta do carboidrato. Então, tem que buscar um nutricionista. O cara vai te indicar na dieta mais fácil. Mas sobre dietas radicais, tem muita gente que vira para mim e fala, Adriel, cortei todo o carbo, não como mais carbo, não tô comendo açúcar, tô só na salada e um grelhadinho. Da onde você vai tirar energia? Então, o seu corpo é aquilo que você falou. O que você ingere é o que o seu corpo vai responder. O seu corpo, eu Sim, falo que ele é uma máquina que não existe nenhum tipo de substituição. Tá? Então, se falhar alguma coisa, não vai ter como trocar. Ou você exato. ingere alimentos mais limpos, mais naturais, ou você se entope de besteira e lá na frente você vai pagar o extrato. Então, as dietas Não tem recall, né? não tem recall, tem chance. É, lá na frente o extrato chega. Isso é certo, vai chegar. E as dietas radicais, isso no meu mundo, do Fernando, de todos os profissionais aí da área, na verdade ele é um divisor divisor de água. Porque assim, tem gente que chega com uma dieta totalmente limpa, totalmente perfeita, faz o treino, aí não descansa direito. Ou puta, faz o treino certinho e não segue a dieta. E eu vou cortar tudo. Vai passar mal.
Então, tem que tomar muito, muito cuidado com essas dietas totalmente restritivas. Muito cuidado. Entendi. Porque ao invés dela te ajudar, ela pode piorar muito o seu quadro. Muito. Justamente pela competitividade que depois vai gerar, tá? Então, basicamente é isso, Fê. Eu espero ter respondido. Bacana. Daniel, agora eu vou trazer um questionamento meu, que há uns tempos eu estava vendo bastante coisa relacionada a jejum intermitente, que muitos colocam como sendo um processo que ele pode ser benéfico para o organismo por toda a questão da renovação celular que você passa e de que quando você faz algum tipo de atividade e você está dentro do jejum intermitente, você acaba indo, o corpo vai buscar essa energia nas gorduras que você tem acumulada e isso facilita na queima e tudo mais. Você conhece esse método? Você já conheceu pessoas que aplicavam esse método? Fala um pouquinho para a gente disso, que eu acho que é uma coisa importante também, da mesma forma que essas dietas radicais e super malucas, é um processo que eu vejo muita gente comentando e muita gente às vezes aplicando sem buscar mais informação a respeito. Então, o que você acha sobre esse método? Então, eu não sou muito favorável. Tem muitos alunos meus que trabalham, a Cláudia é uma que faz do jeito dela, o marido dela faz. Então, eu não gosto muito do jejum intermitente, porque é o que eu falei, eu preciso de alimentação. Tá? Não conheço a parte muito fisiológica do que isso vai acontecer, porque aí é mais a parte nutricional, isso não é muito na minha área. Mas tem que tomar muito cuidado com o jejum intermitente pelo seguinte, eu vou falar mais da parte de treinamento, tá? Claro. Se você for fazer um jejum intermitente e o seu horário de treino é no período da manhã, você tem que tomar muito cuidado porque o seu índice glicêmico está muito baixo, a taxa energética está baixa. Então, tem vários fatores que pode agravar no seu treino, que você vai fazer um treino de força. Como que você vai fazer um treino de força máxima ou de força mesmo, se você não tem nenhum tipo de combustível? Você comeu há 12 horas atrás. Então, isso tem que ser totalmente encaixado, a sua alimentação e o seu treino. Não pode ser uma coisa descompassada. Se você for fazer um treino no período da manhã, você está num jejum de 12, 14 horas, você não vai ter fator energético para você conseguir fazer um treino legal, para você ter um desempenho bom de treino. Então, certo. tem que tomar um pouquinho de cuidado. A parte fisiológica do jejum intermitente eu desconheço, que aí é mais, como eu falei, com o nutricionista. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado só na parte do treinamento. Se você fizer ingerir, depois que você fez a primeira refeição, fizer um treino de força, se o seu corpo se adaptar legal, beleza. Agora, eu não gosto de trabalhar com ele justamente por isso, porque o processo de adaptação à alimentação em treino é meio complicado. Certo. Ainda mais tem alunos que gostam, meus alunos do período da manhã, se for fazer jejum intermitente, vai passar mal todo o treino. Então é esse detalhezinho que tem que tomar um pouco de cuidado. A Cláudia tá brigando comigo já. A Mayara tinha comentado aqui antes que é legal você trabalhar sempre com metas curtas para que isso facilite no processo de você alcançar o seu objetivo final. Para você, como que funciona isso porque você deve lidar com pessoas que você atende que também passem por esse processo e tal. Então, como que é o seu método de trabalho com essas pessoas, justamente para manter elas motivadas a continuarem o treino, porque não é um processo de curto prazo, né? Você não consegue ver os resultados logo de cara e a gente vê que acontece muito isso em quem começa academia, que quer sempre o resultado muito rápido e tal. Então, para você, como manter essas pessoas dentro de uma disciplina
para que elas entendam que é um trabalho de formiguinha, que elas vão conquistando aos poucos, mas que no final elas vão chegar aonde elas precisam? Então vamos lá. Eu, desde a minha época, quando eu comecei mesmo no meu processo de emagrecimento, eu sempre trabalhei com meta curta. Porque, justamente pelo psicológico, vamos pensar aí na parte de. Vai, você pega uma pessoa que precisava emagrecer 60 quilos, que era no meu caso. E se você pensar num montante final, porra, 60 quilos é peso pra cacete pra você perder, cara. É tipo uma pessoa. Sim, Então, o cara vai e fala, pô, na primeira semana eu emagreci 2 quilos. Porque eu tenho um grande erro de 99% das pessoas que seguem o que a balança te mede. Subiu na balança, pô, tô com 100 quilos. Pô, legal, sardinha tem 110 quilos, o cara ele é bodybuilder. Entendeu? Se for trabalhar na parte de IMC, ele é um obeso mórbido. Então, eu gosto sempre de trabalhar com índice de massa corporal e com porcentagem de gordura. Mas se for trabalhar em peso, em balança, sempre você tenta fazer um período menor. Então, ao invés de certo. trabalhar com 20 quilos para você emagrecer, coloca 3. O seu aluno vai se motivar, o meu aluno se motiva muito mais, porque ele vai estar ali num período, pô, consegui os 3, e agora? Não, agora eu quero mais 3, mais 5. Isso depende do processo que ele está. Do processo de treinamento, do processo de emagrecimento, então, vários fatores aí que também tem que ser adaptado o tempo inteiro. E é isso que eu vou motivar o tempo inteiro. Quando eu vejo. O Instagram, para mim, é uma arma. Porque todos os meus alunos postam as besteiras. É incrível. Aí quando eu vejo, eu sou chato. Eu já aviso desde o primeiro dia. Falo, não, você tem certeza? Então, eu sou uma pessoa chata. O cara vai postar, eu chamo. Falo, e aí, é isso aí que tá na sua dieta? É isso aí que você tem que comer? É desse jeito? Não, Daniel, é aqui. Eu falei, é aqui. Pode deixar que eu vou te contar isso depois para você. Então, esses processos curtos, para mim, é mais fácil. Porque o meu aluno sempre vai estar motivado, que ele vai sempre alcançar o objetivo. Se ele não alcançar, a culpa foi dele. Entendi. Então, a Carol é uma aluna minha também, de personal. Ela começou comigo, ela, não, eu quero chegar a tanto. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero que você chegue desse jeito. Eu não lembro exatamente o peso que era. Eu falei, eu quero que você chegue aqui. Quando você chegar aqui, a gente vê o que vai fazer. Ela, não, tá bom. Aí Sim. chegamos no peso que ela queria, falou, não, agora vamos descer mais um pouquinho. Aí desceu mais um pouquinho. Então, o processo tem que ser um processo mais curto para a pessoa se motivar o tempo inteiro, sem ter esses picos de altos e baixos aí. Sim. A gente normalmente acaba desistindo de muitas coisas que a gente traça na nossa vida, justamente porque a gente pensa sempre numa coisa gigante, né? E a gente A não tem sociedade hoje em dia está essa. muito imediatista, né, Silvio? É, a gente Então, acaba muito nessa questão de, puta, eu quero chegar lá, mas, puta, vai demorar, e aí começa a desanimar, ou começam a acontecer coisas no meio do processo que vão fazendo você desistir, e por conta disso a gente vê tantas pessoas frustradas por aí também, né? sim. Então, eu acho que é super Então sempre tem que ter o importante, plano B, sempre sabendo que vai ter percalços no meio do caminho aí. Vai sim. ter algumas pedrinhas, por isso que tem que ser tudo bem planejadinho. E ter a consciência também de que às vezes é melhor você dar um passo atrás para conseguir dar dois à frente do que ficar batendo sempre na mesma tecla e não saindo do lugar, né? Sim, exatamente. Todo mundo pensar assim ia ser mais fácil. Né? Olha, Agora, Daniel, eu queria trazer um pouquinho desse nosso assunto para o tema que eu sempre tento trabalhar, que é a questão da masculinidade. Você via no momento em que você estava dentro desse processo de obesidade e tal, que você passava por situações dentro do ambiente masculino que depreciavam de alguma forma você, como era lidar com isso, a própria questão de como você encarava, tipo, ir num lugar e tirar a camisa e ficar à vontade e tal.
você sentia que tinha um preconceito das outras pessoas à sua volta com relação ao seu peso, à sua estrutura física? Como que funcionava? Ó, na época de faculdade, eu acho que foi um pouco pior. Faculdade de Educação Física, geralmente o pessoal fala, não, só vai ter gente com corpão, não sei o quê, e chega um cara lá de 160 quilos para fazer faculdade. Então, foi um pouquinho pior nas aulas de natação. Então, você fala, puta, eu vou ter que tirar a camiseta. E eu vou te falar a real, isso até hoje é um trauma mesmo, mas eu é muito raro eu ficar sem camiseta. Muito. Então, eu fico mais sem camiseta dentro da minha casa. Agora, na rua, é difícil. Na praia, isso vem tudo vem lá de trás. Então, da época que eu tava gigantesco. E, querendo ou não, você gera. Rola sempre um... Você olha pro lado, você vê os caras olhando, tipo, é o gordão ali. Falo que eu já fui um ponto de referência. E isso era certo. Você tá vendo aquele gordo? O gordo era eu, né? Tá vendo aquele gordo? Então, lá, ali, você vira à direita depois do gordo. Entendi. Era assim que eu me sentia um ponto de referência. Então, foi um período meio embaçadinho. Querendo ou não, tipo, a maioria do pessoal que eu andava era magrelo. Então, ou era tipo, magrelo, ou tinha um físico um pouco legal. Não era, tipo, não era o padrão que eu tinha. Eu sempre fui o gordo da turma, entendeu? Então, rolava. Você via a galera zoando, mas é o que eu falei, eu sempre fui zoeiro também. Então os caras me zoavam, eu zoava junto. Essa era a minha forma de extravasar. Mas querendo ou Aham. não, fica um trauma de puta, não, hoje eu não tiro a camiseta. Deixa eu aproveitar aqui e te perguntar uma coisa. Hoje em dia, você, como sendo um agente para que as pessoas que passaram e passam pelo processo que você passou e tal, como que você tenta conduzir? Porque, querendo ou não, o ambiente de academia, ele acaba sendo um ambiente bastante tóxico por todas essas questões da estética e de comparação, e principalmente para nós homens, tem sempre aquele lance de ficar comparando, né? De tipo, ah, mas você tá fraquinho ainda, porque eu levanto tanto e não sei o que, não sei o que lá. Você, como sendo um agente dessa mudança nas pessoas, como que você busca trazer uma mudança nesse tipo de perfil dentro do ambiente profissional no qual você trabalha, de não fazê-las entrarem nessa pilha de outras pessoas ficarem comparando ou menosprezando alguma coisa que a pessoa ainda não consegue atingir e tal? Porque eu acho que isso diz muito da masculinidade tóxica, né? Sim. Porque você ficar sempre colocando o outro numa situação inferior à sua ou questionando a capacidade, ela também entra dentro daquele processo que a gente falou das pessoas acabarem desanimando, desistindo, tal. Então, como que é para você fazer isso se tornar algo favorável para os seus alunos e não deixar eles entrarem nessa pilha, né? Cara, esse ponto que tocou é fenomenal. Espera. Porque isso existe muito ambiente de academia, muito. Falei, não vai pegar mais peso. Primeiro erro é o que gera hipertrofia. Então, pode colocar 50 quilos lá no supino, se você fizer uma execução bosta, você não vai ter nenhum tipo de treinamento muscular. Sabe? Você está treinando mais o seu ego do que a sua musculatura. Então é o primeiro ponto que existe. Então, geralmente, homem, quando chega para treinar comigo, fala, puta, meu, mas eu só faço supino com 10 quilos. Eu também faço supino com 10 quilos. Então, geralmente eu faço essa comparação. O pessoal vira para mim e fala, não, puta, Daniel, mas, meu, vou fazer supino, eu tô fraco. Eu falo, meu,
você vai trabalhar dentro da sua intensidade. Cada corpo trabalha de um jeito. É bem esse exemplo que eu fiz, que eu falei agora, é o que eu falo para ele. Fala, cara, não adianta você jogar 50 quilos do supino aí e fazer um movimento lixo. Você tá treinando seu ego. Você não tá treinando pros outros, você tá treinando pra você. Como eu trabalho muito mais, meu público é 98% de personal, na verdade eu não deixo os caras pensarem muito, né? Então, ali na hora de personal, na hora que eles estão comigo, é o tempo inteiro treinando, o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Mas se eu vejo que rola alguma coisa, tipo, um usa ao outro, falo, então, vem fazer aqui, vem treinar comigo. Porque para a pessoa que está treinando comigo se sentir um pouco mais segura do que está fazendo, que ainda não rola, segurança, puta, tô fazendo supino com 10 quilos de cada lado. E o cara, tipo, que já treina há 20 anos, chega pro lado e fala, mas só isso, põe peso. Meu, mas não é assim que funciona. O cara começou a treinar agora. Eu tento explicar os processos que existem na musculação, né? Que eu trabalho muito mais com musculação hoje. Então, o cara faz 6 meses que, por exemplo, você está treinando comigo e você vai fazer supino com 10 quilos. Tem aluno meu que já treina 6 quilos, vai fazer supino com 30. Existe um processo de evolução dentro da musculação. Então, e o seu corpo ele vai ter um limite. Não adianta você querer passar desse limite que ele não vai. Sim. Então, eu sempre deixo bem claro, tem que deixar isso, tem que ser uma coisa que tem que ser falado o tempo inteiro. O seu corpo, cada corpo trabalha de uma forma, cada corpo tem um biotipo, existe uma carga máxima para o seu corpo, para a sua musculatura, para não gerar lesão, tem que fazer um exercício correto, não adianta, tem que treinar a musculatura e não o ego. Então é isso que tem que ficar bem claro e é isso que eu passo para todos os alunos que estão na minha mão, até os alunos que você já foi meu aluno, já sabe que eu falava Sim. exatamente isso. Puta, não tenho alongamento, Daniel. Cara, calma. Vamos trabalhar devagar. Olha quanto você já evoluiu da primeira aula para agora. Você não conseguia manter a perna em cima. Agora você mantém e está tremendo, mas é normal. Vamos devagar. Então, Aham. existem alguns processos. O processo de evolução, o processo pedagógico dentro da musculação também. Não só da musculação, como na minha escola também eu trabalho com isso. Eu também sou professor de educação física escolar. Então, isso tudo você tem que mostrar para qualquer pessoa. O processo evolutivo que ela teve, que é isso que também vai ajudar bastante. Não tem mais esse preconceito de você pega menos peso, você é mais gordinho, você é isso, você é aquilo. Cada um tem seu objetivo. Às vezes o objetivo do cara não é ficar forte, não é ser bodybuilder, não é ser Sim. musculoso. O cara quer treinar para saúde. A Aline perguntou aqui, como você vê a questão de ser saudável, ter uma vida ativa, mas sem se cobrar de ter o corpo que, na verdade, é cobrado pela sociedade. Eu acho que tem bastante a ver com isso que você acabou de comentar. Vamos lá. A vida saudável, na verdade, vai vir em seus exames. Você fez todos os seus exames, você está com todas as taxas hormonais certas, você está com o colesterol legal, está com todos os hormônios possíveis. Bom, isso é ser saudável. É você conseguir fazer uma caminhada sem se cansar. Você subir um lance de escada sem ficar ofegante o tempo inteiro. Aham. Então, isso é ser uma pessoa saudável, sem o trabalho de estética. Então, é dessa forma que eu vejo, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com os exames. Se os exames estiver tudo ok, senão aí vamos trabalhar, isso aqui você tem que arrumar um pouquinho mais, vamos trabalhar um pouco mais a parte de cardio. É bem... Ser saudável, na verdade, depende, é relativo. Tá? Você tem que estar com os exames ok, mas às vezes o cara quer São ser muitos saudável. fatores, né, envolvidos. Sim, claro, são várias coisas aí que englobam. Mas às vezes o cara quer ser saudável e, sei lá, quer manter aquilo que eu tava falando, quer manter a estrutura dele. Não, quero ter um pouquinho mais de gordura, quero ser um pouquinho gordinho, quero ficar do jeito que eu tô, Aham. quero ficar magrelo. Aí tem que ver qual questão saudável você quer falar. Se é saudável fisiologicamente,
pro seu corpo, que aí são Uhum. os exames, ou saudável mentalmente. Legal. Daniel, a gente está chegando já no nosso limite da live do Instagram, que a gente só consegue permanecer durante 1 hora, depois ele derruba a gente. Então, eu queria agradecer demais pela sua presença. Acho que a gente conseguiu trabalhar diversos temas que são super importantes com relação a isso da atividade física e de como você encara a sua alimentação no dia a dia. E eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, de como elas podem ter essa rotina mais saudável, com relação à sua própria alimentação e o lance da atividade física ser algo mais frequente na rotina delas. Então, deixo com você as palavras finais aí. Certo. Vamos lá. Primeiro vamos falar mais de treinamento de novo. Pessoal, o que eu mais escuto é: ah, não tenho tempo para fazer atividade física. Na verdade, vocês precisam ter 30 minutos para vocês. Tá? Então, esse é o essencial. Não precisa mais do que isso. Você consegue fazer um treino básico na sua casa mesmo. Agora que a gente está nesse período aí, que está todo mundo em casa, tem inúmeros vídeos que vocês possam ver na internet que mostram para vocês que vocês podem fazer um treino em casa. Então, não dê desculpa. Vamos atrás do que fazer para solucionar as nossas desculpas. Tá? Então, tem possibilidade de você treinar na sua casa, vai fazer uma caminhada na rua, vai correr depois de passar essa pandemia toda. Né? Deixar bem claro, mas tem como você fazer o processo de treinamento dentro da sua casa. Tá? Então, não dê desculpas. A alimentação é bem complicado, é bem difícil. Hoje em dia, o iFood da vida aí lasca a gente. Mas quanto mais limpo, quanto mais saudável vocês comerem, o extrato lá na frente depois vai vir menor. Tá? O corpo de vocês vai cobrar o que vocês ingerem hoje. Vai cobrar o que vocês fazem hoje. Se vocês ficam o dia inteiro sentados, comendo besteira, logo mais o extrato chega. Então, problemas articulares, inúmeros problemas. Então, eu falo que hoje é bem melhor você investir um pouco mais de dinheiro na sua saúde do que lá na frente você investir o seu dinheiro em remédio. Mais ou menos. Muito bom. E Daniel, para finalizar, como que as pessoas te acham aí nos canais digitais? Como que elas conseguem entrar em contato com você, caso elas queiram também um treino mais personalizado, com você ali pegando no pé delas? Fica à vontade aí para fazer o seu merchan. Nas redes sociais, só no Instagram, que é o que eu mais uso, a ferramenta principal, @personal Daniel Catarino. Lá tem o meu telefone, lá tem meu e-mail, tem os vídeos de treino, tem aluno meu sofrendo. Isso eu posto sempre. E, bom, é isso aí. Vamos pra cima. Show. Daniel, obrigado de novo, cara, pela presença. Sempre um prazer poder bater um papo com você. Já estava com saudade, inclusive. Faz tempo, hein? A última vez que a gente se encontrou foi no meio do trânsito, Foi né? na rua, o cara me reconheceu com capacete, mano. Aquele dia foi impressionante. Eu olhei pro Nando, só me conhecendo. Opa, o Freire me conheceu, mano. Mas vamos se ver aí, marcar um dia, a gente faz um treino junto. Com certeza. Daniel, brigadão, então. Uma ótima semana para você. Vamos E junto, até a próxima. Continua acompanhando aí as nossas lives, que estão sempre trazendo alguns temas interessantes, principalmente para o nosso universo masculino. E é isso aí. Um beijo para a Mayara e se cuidem. Pode deixar, tá vendo. Vocês também, um beijo para todos. Beijo para a Luna, um beijo para a Lili, beijo para vocês. Valeu. Obrigadão, tudo bom? Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.